Hello there, welcome to this class. Na aula de hoje a gente vai revisar o uso de would. Would, na verdade, é o pria dos verbos eu gostaria, I would like, eu trabalharia, I would work. Mas quando que a gente usa would e para quê? Então aqui a gente vai seguir vendo todos os exemplos, todas as formas que todas as possibilidades que a gente pode utilizar para would, ok? O forte dele é o second conditional, só que hoje a gente não vai focar muito nele, a gente vai passar rapidamente e vai ver todas as formas de utilizar o would com alguns exemplos, ok? Então, antes de começar a aula, deixa o seu like no vídeo, subscribe aqui no canal também para vocês receberem mais aulas. Se você já é meu aluno, deixa um Hello Teacher aqui nos comentários. E se você não é aluno e gostaria de ser, eu vou deixar o WhatsApp também na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato. Ok? So let's go! Então, o primeiro deles é o second conditional, que seria o segundo condicional. Então, would, ele é frequentemente usado em frases condicionais do tipo 2, que são usadas para falar sobre situações ou imaginações. Então, a gente sempre vai usar esse if, se, mais o verbo no passado, mais para a primeira frase. Para a segunda frase, a gente vai utilizar o would, mais o verbo base, ou seja, a forma base do verbo, work, study. Quando a gente fala base do verbo, é o verbo no presente sem o to, ok? Então, um exemplo ficaria assim, ó. If I won the lottery, se eu vencesse, né, o win passado won, if I won the lottery, I would travel the world. Ou seja, aqui eu utilizei o passado simples e aqui eu usei o verbo travel no base form, na forma basal dele. Ok? So, if I won the lottery, I would travel the world. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo, numa situação hipotética. Então, o primeiro caso para a gente utilizar o would seria second conditional. Ok? Ah, presta bem atenção, porque o exercício final vocês vão ter que criar 3 exemplos de cada situação. Então, aqui vocês já criariam 3 frases, 3 exemplos, utilizando o second conditional. Ok? Second, number 2, pedido ou oferta. Então, a gente usa o would para fazer um pedido ou para fazer uma oferta. Um exemplo com pedido seria isso aqui, ó. Would you help me with this? Você me ajudaria com isso? Então, sempre que você for pedir um favor para alguém, você pode utilizar o would. Você será extremamente educado ou educada, ok? E para oferta. Então, sempre que você for oferecer alguma coisa para a pessoa, você vai utilizar o would. Então, você não pergunta, igual a gente fala em português, você quer? Você quer um chocolate? Em inglês, a gente não usa assim. A gente falaria, would you like? Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Would you like some chocolate? Você gostaria de um pouco de chocolate? Ok? Would you like a sandwich? Você gostaria de um sanduíche? Would you like a pizza? Então, para oferta, sempre ofereça com would. Ok? Number 3. Desejo ou preferência. O would, ele também é utilizado para você expressar uma preferência ou um desejo. Exemplo. I would like to go to the beach this weekend. Eu gostaria de ir à praia esse final de semana. So I would like to go. I would like to study for the test. Eu gostaria de estudar para o teste. Ok? Number 4. Então, lembrando, eu esqueci de falar, né? Então, aqui vocês vão criar mais 3 exemplos utilizando pedido e oferta. Aqui vocês vão fazer mais 3 exemplos para desejo ou preferência. Number 4. Hábitos ou ações repetidas no passado. Would, ele pode ser utilizado para falar de hábitos ou ações no passado que aconteceram repetidamente no passado de forma semelhante ao used to. Example, when I was a child, we would visit my grandparents every summer. Então, lembrando que nesse caso a gente não usa muito would, porque ele é um pouquinho mais formal nessa situação. Então, em vez de would, a gente acaba usando mais o used to. Então, na frase, when I was a child, we used
we would visit my grandparents every summer. Você poderia trocar por when I was a child, we used to visit my grandparents every summer. Então, lembrando que o used to, para essa situação, é muito mais usado. Ok? De qualquer forma, aqui vocês vão criar 3 exemplos utilizando would, no sentido de used to, mas utilizando would. Ok? Next, number 5. Situações imaginárias. Would pode ser usado para falar sobre situações imaginárias ou para imaginar o resultado de uma situação. Exemplo. It would be nice to have a bigger house. Seria legal ter uma casa maior. Ok? It would be nice to go to the beach this year. Seria legal ir para a praia esse ano. Então, aqui são situações imaginárias. E aqui também vocês vão criar 3 exemplos utilizando would. Number 6. Discurso direto e indireto, na verdade. No discurso indireto, a gente usa o would como se fosse o passado de will. Então, exemplo. She said, I will help you. Ela disse, eu vou te ajudar. Já no discurso indireto, she said she would help me. Ela disse que me ajudaria. Então, no discurso direto, que a gente usa o will, no indireto, a gente muda para would. Então, she said, I will help you. She said she would help me. Ok? Novamente, aqui vocês vão criar 3 exemplos utilizando would no sentido de discurso indireto, tá? Não precisa fazer no direto, só no indireto para utilizar would. Next, number 7. Desejo ou regret, que seria um arrependimento. Would pode ser usado para expressar um desejo ou um arrependimento em relação a algo no passado. Por exemplo, I would have gone to the party if I had known about it. Ou seja, eu teria ido à festa se eu soubesse sobre ela, se eu tivesse tido um convite ou se alguém tivesse me falado sobre ela. Ok? So I would have gone. Eu teria ido. Então, aqui a gente vai usar na primeira frase a estrutura de present perfect e na segunda parte, past perfect. Ok? So I would have gone to the party if I had known about it. Now, só repetindo, vocês vão fazer 3 exemplos de cada frase, de cada situação. Então, são três exemplos de cada e são 7 usos, né? Então, vocês vão fazer todas essas frases para a próxima aula, para a gente corrigir. E na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre second conditional, que é onde a gente mais usa o would. Então, guys, bye bye. See you next class. Have a great time and please do your homework.